Olá, é uma alegria ter você aqui em nossa primeira aula. Hoje nós vamos conversar sobre máquina de costura, mais especificamente máquina de costura doméstica. Nós não vamos entrar em máquina de costura industrial, porque eu acho que não cabe aqui para nosso intensivo, nossa semana de costura criativa, tá bom? Nós vamos falar sobre máquinas de costura doméstica, seus principais diferenciais e acessórios. Uma coisa importante de falar é que nós não temos parceria com marcas de máquina. Todo o conceito que eu estou passando aqui de pontos altos e baixos, qualidades, defeitos, tem a ver com a nossa vivência no dia a dia. Não estamos querendo dizer que uma marca é melhor ou pior que a outra. Então, o nosso intuito nessa primeira aula é apresentar para vocês alguns modelos de máquinas, suas principais funções e as principais diferenças entre uma e outra, não necessariamente depreciando uma marca ou outra. Logo abaixo eu vou deixar para vocês o contato do nosso fornecedor de máquina. Se você ainda não tem a tua, você pode entrar em contato e adquirir com 10% de desconto. Eu vou deixar também o e-mail da nossa equipe. Caso você tenha alguma dúvida pontual, é só mandar que as meninas vão responder durante a semana criativa as dúvidas diariamente. Então vamos para a nossa aula? Então aqui nós temos a máquina eletrônica doméstica. Essa máquina, um dos principais diferenciais dela é a variedade de pontos que ela tem e a facilidade em manusear ela em algumas funções que ela tem com relação à mecânica. Normalmente, ela é uma máquina menos resistente para tecidos mais grossos, porém, ela é muito mais silenciosa que uma máquina mecânica, tá? Então, basicamente, as máquinas que nós temos são a eletrônica e a mecânica. Uma vez selecionado o ponto no painel eletrônico, a máquina regula automaticamente a largura e o tamanho do mesmo. Aqui eu escolhi o ponto 2 e ela já ajustou tudo automaticamente, largura e tamanho do ponto. Essa é uma das grandes facilidades que essa máquina tem. Já na máquina mecânica, nós temos que selecionar o ponto e selecionar também a largura e o tamanho do mesmo, manualmente. Não dá para ser feito eletronicamente como na máquina anterior. Esse botão tem a função de controlar a velocidade da máquina. É muito útil para quem está começando a costurar. Já na máquina mecânica, controlamos a velocidade no pedal, pulsando até encontrar uma velocidade mais confortável. Outro diferencial da máquina eletrônica seria o botão de Start e Stop, esse aqui. Costura sem utilizar o pedal. É muito prático para fazer costuras retas e extensas. E esse botão aqui nós usamos para subir e descer a agulha. Já na máquina mecânica, essa função é feita girando o volante para frente. Como nós utilizamos o cone de linha grande, usamos um suporte que pode ser uma xícara larga ou até mesmo uma lata de batata, que você pode encapar com um tecido. Dessa forma, a linha não fica solta em cima da mesa, caindo e enroscando. Para costurar, nós utilizamos sempre uma linha que vem de cima e outra linha que vem de baixo. Precisamos de duas linhas. Para passar a linha tanto na máquina eletrônica quanto na máquina mecânica, é bem parecido. Vamos seguir a orientação de números que a própria máquina pede. Cada máquina tem um modelo de passagem de linha, porém são todas muito intuitivas e de fácil compreensão, independente se a máquina é eletrônica ou mecânica. Muita atenção nesse gancho de passagem da linha, que nessa máquina seria o 4. Se ele estiver baixado, vire o volante para frente até ele aparecer e você ter certeza de que passou a linha nele corretamente. Feito toda a passagem de linha, agora é só colocar a linha na agulha passando de frente para trás.
Algumas máquinas têm o passador de linha automático, mas não vou usar, pois não é toda máquina que tem. Para encher a bobina, que seria a linha que vem de baixo, verifique a indicação que a máquina pede para a passagem da linha e trave o pino para a direita. Pise no pedal até encher toda a bobina com a cor de linha desejada. Agora vamos colocar a bobina e vamos observar o sentido correto que a linha deve estar. Nesse caso, o sentido da linha seria o anti-horário. Cada máquina diz em sua descrição a forma correta de se colocar a bobina. O volante é esse aqui. A função dele é subir e descer a agulha. Tem que ser girado sempre para frente. Esse aqui é o bracinho que sobe e desce o pé calcador. Uma vez baixado, ele pressiona o tecido contra os dentinhos da máquina. Retrocesso. Ele é o arremate de costura e deve ser feito todo o começo e término, para garantir que a costura não vai se desfazer. Botão de tensão da linha da bobina. Tanto a máquina eletrônica quanto a máquina mecânica, esse botão de regulagem é feito manualmente. Normalmente, as máquinas já vêm regulada de fábrica com a tensão padrão para cada modelo. Porém, uma dica simples de regulagem é: quanto mais grossa a linha, maior a numeração desse botão. Quanto mais fina a linha, menor a numeração desse botão. Em média, o padrão de se colocar é entre o 3 e o 2. Pedal. Estou mostrando aqui em cima da bancada para melhor visualização. Ele é o acelerador da máquina e para a máquina funcionar ou costurar, precisamos pressionar o pedal. Dentinho da máquina. Ao posicionar o tecido e baixar o pé calcador pressionando contra o mesmo, a própria máquina puxa o tecido. Sua função nesse caso será somente de conduzir o tecido. Você não precisa puxar. A máquina é quem vai fazer esse serviço. Uma coisa importante de falar é, quando você for comprar bobinas ou carretilhas para a sua máquina, se atente no modelo correto, pois cada máquina tem o seu modelo específico de bobina e você deve levar a que veio na sua máquina para comprar mais. Evite usar materiais corrosivos como veja, álcool, pois isso faz com que o tempo a máquina fique amarelada. Use sempre silicone, como esse aqui que eu estou mostrando, eu usando, ou pano úmido. Esse é o jeito correto de limpar e garantir com que sua máquina fique branquinha por mais tempo. Se você costura com uma certa frequência, de 1 a 3 vezes na semana, o ideal é que você pare pelo menos a cada 6 meses para lubrificar e regular a sua máquina. Leve numa autorizada para esse serviço ser feito. A máquina é como um carro, você deve cuidar e parar periodicamente para ajustar a máquina, evitando com que ela quebre. E aí, como é que foi a aula? Espero ter esclarecido algumas de suas dúvidas. Assista o vídeo mais de uma vez. Eu sei que ele está muito teórico, mas vai ser muito importante você assistir mais de uma vez, vai agregar muito na sua trajetória. E amanhã eu te espero para a nossa segunda aula. Amanhã a aula vai ser muito legal. E a gente já vai ter exercício prático já, para a gente começar a colocar a mão na massa. E eu conto com você para ficar junto comigo até o 4º dia. Você não pode perder. Então eu te espero amanhã. Até lá!